E aí, meus queridos, tudo bem? Olha, vou fazer aqui uma correção para vocês do professor de educação infantil aí do Seletivo de Prudente, tá bom? Vamos começar com o português para a gente já fazer também da parte aí de lógica, tá ok? Vamos lá então, olha. A questão número 11, né? Ó, fizemos todo o trabalho. Neste trecho temos sujeito elíptico. O que é o sujeito elíptico? É também conhecido como sujeito oculto ou subentendido, né? Então, ó, você percebe aqui, né, qual pessoa que é, mas não está escrito, certo? Deste modo, a ponta alternativa que apresenta a posição da pessoa do discurso que representa esse sujeito, né? Então, como eu falei, aqui ela está subentendida. Então, como é fizemos, somos nós é que fizemos, né? Sujeito oculto, né, representado pela pessoa do nós aqui. Então, nós é o quê? Nós seria primeira pessoa do plural, certo? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, primeira pessoa do plural. Então, ó, tá aqui, ó. Primeira pessoa do plural, nós. Deixa eu melhorar aqui essa ponta dessa caneta que não tá boa. Aí. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Fizemos, somos nós. Aí, tá aí. Primeira pessoa do plural. Nossa, questão muito fácil, né? Bom, assim, depende, né? De repente a pessoa não sabe o que é um sujeito elíptico, aí complicou, né? Embaixo, ó. Ela parecia satisfeita demais, o termo em destaque, o que ele é? Sintaticamente falando, ou seja, né? Eu estou fazendo uma análise sintática dos termos dentro da oração. Então, aqui você tem o ela, que seria um pronome na análise morfológica, mas aqui seria o sujeito da oração, né? O parecia é um verbo, né? Na análise sintática, ele é um verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, tornar-se, virar, cair, são verbos de ligação, tá? O que seria esse satisfeita? Seria um adjetivo na análise morfológica. Mas aqui, como se trata de um verbo de ligação, então ele funciona como predicativo, ou seja, ele é o estado do sujeito, tá? Essa pessoa aqui, ela está num estado de satisfação. Por isso que ela é uma pessoa satisfeita, tá? Isso aqui, não esqueça, predicativo indica estado na análise sintática, tá bom? Então, ele é o predicativo de quem? Quem é que está satisfeita? Não é ela? Ela não é o sujeito? Então, predicativo do sujeito, tá ok? Letra D. Continuando aqui. Olhou, observou, aprovou a ponta alternativa que apresenta a classificação das orações. Gente, tudo que tem um verbo é uma oração, tá? Então, isso aqui é uma oração ou uma frase. A frase pode ser verbal ou pode ser nominal. Então, aqui eu tenho uma frase verbal, porque tem um verbo. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma oração, né? Oração e frase verbal são a mesma coisa. Agora, que tipos de orações que a gente tem? Tem dois tipos, as coordenadas, né? E tem as subordinadas. Vocês já devem ter ouvido falar, coordenadas e subordinadas. As subordinadas têm as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, tá? Não é o caso dessa daqui. A coordenada, ela tem aquela que existe com conjunção ou sem conjunção. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Coordenada sindética, né? Sindética, ela tem a conjunção, que no caso são 5 tipos de conjunção: aditiva, alternativa, conclusiva, explicativa, né? São essas aí. Agora, se ela vem sem a conjunção, ela se chama assindética. Tá vendo aqui, ó? Então, olhou é uma oração. Ela tem conjunção? Não. Então, ela é assindética. Coordenada assindética. Por que não é subordinada? Porque a subordinada, se ela fosse uma oração sem a conjunção, ela se chamaria oração principal. E ela depende da oração subordinada que vem logo após ela. Aqui nós não temos a subordinada que está ligada a cada uma dessas orações aí. Portanto, eu não tenho uma oração principal, eu tenho uma oração coordenada. Como vem sem a conjunção, ela é assindética, tá? Que conjunção seria, professora? Por exemplo, o mas, o e, o porquê, o portanto, o então, né? São algumas conjunções sindéticas, tá ok? Então, a gente não tem nenhuma delas aqui, então ela é assindética. Embaixo a gente tem uma questão aqui de figura de linguagem, né? Esses são os funcionários
que todo patrão gostaria de ter. Preguiçosos ao extremo. Pelo amor de Deus, né? Quem vai querer um funcionário preguiçoso ao extremo? Isso é ironia, né? Ele está ironizando o funcionário. É isso mesmo que eu quero, preguiçoso ao extremo. Claro que não. Então, aqui se trata de uma ironia. Mas o que seria a tal da metáfora? A metáfora é uma comparação que vem sem a conjunção. Por exemplo, ele é o meu sol. Olha só, tá vendo? Ele é o meu sol, é uma metáfora, né? Você está dizendo que ele é tudo para você, né? Ele é o sol, a luz que ilumina a sua vida, tá? Isso é uma metáfora. Se fosse uma comparação, ele é como um sol, teria a conjunção como. Agora, o que que é uma hipérbole? Hipérbole é exagero. Eu morri de tanto chorar. Hipérbole, exagero, tá? Sinestesia diz respeito às sensações, tá? Sensações sensoriais, visão, audição. Então, quando você fala assim, olha, um cheiro doce, olha bem, ó, você sente, tá vendo? Doce, vem aquela sensação de doce para você, mas é um cheiro doce, ó. Um olhar, ó, vou colocar a sensação frio, olhar frio, uma cor berrante, tá vendo? Então, não é o nosso caso ali. Então, a nossa alternativa é a letra A. Essa questão aqui é uma questão de grafia escrita correta, né? Ortografia, grafia. Então, vamos ver lá, ó. A palavra utilidade é formada por derivação prefixal. Do que ele está falando aqui? Ele está falando da formação e estrutura da palavra, né? Como é que se formam as palavras? Por prefixação, derivação, justaposição, hibridismo, né? Tem vários casos. Então, vamos ver aqui, olha. Isso daqui é uma prefixal, uma derivação prefixal. Prefixal é quando a palavra tem um prefixo. Quem é o radical aqui? É a palavra útil. Então, eu coloquei um dade no final. Isso não é prefixo, é sufixo, porque veio ao final, tá bom? Então, não é prefixo, não é prefixal, seria sufixal. A palavra frouxo se escreve com X? Claro que sim, se escreve com X. Por quê? Porque após ditongo se usa X, com algumas exceções, tá? Mas aqui a gente tem o X, correto. A palavra duquesa é com Z? Eu acho que é, hein? Não é, não. Sabe por quê? Porque é feminino. Feminino é com S, tá? Toda vez que for feminino, poetisa é com S, tá bom? Inclusive, nomes de mulheres e homens também é com S. Então, Heloísa, Luiz é com S, né? Não tá aqui dentro do ESA, mas é com S, tá bom? Aguardente é uma composição por justaposição. O que é justaposição? É quando você encosta as palavras sem alteração nenhuma. Não ganhou e nem perdeu nada. Bombril, justaposição. Aqui não. Aqui não é justaposição, é aglutinação. Aglutinação. O que é aglutinação? Quando você aglutina, você junta duas palavras, mas elas perdem pedaços. Aqui eu tenho a água juntado com o ardente e ficou aguardente, né? Se perdeu algumas coisas aqui no meio, tá bom? Então, aqui tá errado. A única certa é a letra B de barriga. Vamos lá para a questão 16. Aquele país não destruiu as instalações militares. Transpondo para a voz passiva a forma verbal, vamos ver. Aquele país não destruiu, ele está praticando ação, então aqui é voz ativa. Como é que passa para a voz passiva? Vamos ver. Quem destrói, destrói o quê? Destrói o quê? Isso aqui é um VTD. Portanto, as instalações militares são o objeto direto. Como é que faz isso daqui? Você vai inverter a oração. Então, as instalações, e aí? Elas não, ó, não destruiu. Destruiu está no passado. Então, foram destruídas. Destruiu, foi destruído. Como a instalação é plural, as instalações não foram destruídas, tá? Então, é aqui, ó. Foram destruídas. Então, não destruiu, foram destruídas. O que tem que acontecer? Tem que aparecer o verbo ser ou o verbo estar, mais o verbo principal no particípio, tá?
que é aquele que termina em A do ido, tá vendo? Ida. Destruiu, destruída. Ida, porque é instalação, né? Se fosse masculino, seria ido, tá bom? Então, a resposta é a letra D. Número 17. Ele diz que fez por engano. Que, gente, o que tem 15 funções. 15, tá? Ele pode ser advérbio, ele pode ser substantivo, ele pode ser vários tipos de advérbios e conjunções, né? Ele pode ser um advérbio, pode ser vários tipos de conjunção, pode ser pronome relativo, pode ser pronome indefinido, ele pode ser várias coisas, preposição, ele pode ser, gente. Então, como é que eu vou saber aqui? Vamos ver. Ele diz que, vou dar uma dica para vocês. Toda vez que tem um verbo aqui, ó, que pode ser um VTD ou um VTI, né? Esse que vai ser sempre uma conjunção integrante. Quem diz o que, ele é um VTD. Então, ele diz que fez por engano. Isso aqui seria o quê? Um objeto direto em forma de oração. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que começa com uma conjunção integrante. Então, após um VTD, se você colocar um que ou um VTI, você colocar um de que, esse que ou esse de que vão ser uma conjunção integrante, sempre, tá bom? Elas estão iniciando uma oração subordinada substantiva, tá? Número 18. Marque a opção que apresenta o vocábulo que foi acentuado pela mesma regra que justifica egoísta. Olha, gente, egoísta. É assim que se separa a palavra egoísta. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um hiato. Quando é que o hiato leva acento? O i e o u do hiato. Eles levam acento quando eles estão sozinhos ou quando eles estão acompanhados da letra S. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui levou um acento porque está acompanhado da letra S, tá? Por exemplo, saúde. Por que que o U leva acento? É um hiato, leva acento porque está sozinho, tá? Vamos analisar cada uma aqui? Chapéu, chapéu, pel, é uma oxítona. A primeira sílaba é a mais forte, uma oxítona, terminada em el. O que que é o el? É um ditongo aberto. Então, essa oxítona foi acentuada porque é um ditongo aberto, não é um hiato, tá? Negócio, negócio, o negócio, os dois são acentos. Olha aqui, ó, vamos considerar negócio, né? Todos juntos aqui. Como é que fica aqui, ó? A número 2, a sílaba 2 é a mais forte. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, a palavra cadeira. Vamos separar. Cadeira. Olha, essa é a número 1, essa é a número 2, essa é a número 3. Qual é a mais forte? Cadeira. Tá aqui, ó. É a número 2. Então, ela é uma paroxítona. Se a número 1 é a mais forte, é oxítona. E se for a número 3, é a proparoxítona, tá? A gente aqui, eu ensino desta forma, pessoal, que vem aqui, fica mais fácil de entender. Então, a número 1 mais forte, oxítona, a número 2, paroxítona, a número 3, proparoxítona. Por isso que chapéu é oxítona, né? A última é mais forte. Negócio, tá? Vou repetir para vocês, ó. Essa palavra aqui, ela aceita negócio ou negócio. Então, vamos pro geral, né? O mais usado. Por que que aqui tem um acento? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? As paroxítonas, elas levam acento quando elas terminam em ditongo ou quando elas não terminam em a, e, o, em e ens. Então, é assim, por exemplo, esta palavra aqui, ó, látex. Tá vendo? Ela terminou em a, e, o, em e ens? Não, então ela leva acento. Ou ela termina em ditongo, então ela leva acento. Então, paroxítona leva acento se terminar em ditongo ou se não terminar em uma dessas daqui, tá bom? Vamos separar a de baixo, ó. Café e olha só, apareceu o hiato aqui, tá vendo? Olha o i, ele tá sozinho, por isso ele foi acentuado. Gente, é essa daqui, né?
Vamos para a última. Nódulo. Qual é a mais forte? É a número 3, ó. 1, 2, 3. Então, essa daqui é proparoxítona. Não é o caso dali. Então, a resposta seria a letra C. Aqui você tem... Eles reafirmam compromisso com a democracia e a igualdade perante a lei. Marque a função morfológica. Tá bom, então. Morfológica perante ao quê? É uma preposição, tá? Perante é uma preposição. Então, ela pode estar indicando o lugar, né? Pode ficar indicando posição. Então, é perante, preposição. Número 20, última questão. Ela nasceu ontem, o verbo nascer. Vamos ver, então. Ela nasceu. Gente, é assim, ó. Se o verbo é um VTD, verbo transitivo direto, é porque ele aceita a pergunta o quê? Por exemplo, comprei um carro. Comprei o quê? É um VTD. Se ele é um verbo transitivo indireto, é porque ele aceita as perguntas a que, de que, por que, com que, em que, todas com preposição, tá? Então, olha só. Se aceitar uma dessas perguntas aqui, opa, aqui não. Se aceitar uma dessas perguntas, então você tem um VTI, verbo transitivo indireto, aquele que precisa, né, o complemento dele é um objeto indireto. E aqui em cima, o complemento é objeto direto. Pois bem, ainda tem o verbo VI. O que é o verbo VI? É aquele que não tem complemento. Não tem perguntas. Você não vai perguntar nada, não. Por exemplo, ele nasceu. Nasceu e pronto. Acabou, já entendi. Ele trabalha muito. Trabalha, já entendi. A criança cresceu. Cresceu, já entendi. Cresceu e pronto. Não tem que perguntar nada. Então, isso aqui é o quê? É um VI, verbo intransitivo. Aquele que fica na dele, não faz pergunta. Tá bom? Então, o direto eu falei para vocês, o indireto, esse bitransitivo. O que é isso aqui? É o V, T, D, I, por exemplo, ó. Ou melhor, ele deu o anel a ela. Então, ó, quem dá o que, é um VTD, a quem, VTI. Então, VTDI. Ó, eu tenho o objeto direto, que é o anel, e o objeto indireto, que é a ele. Você deu o quê? O anel. A quem? A ela. VTDI, verbo bitransitivo, tá bom? Tá aí, gente. Continuem no nosso canal, assistindo os vídeos e podem ficar à vontade para fazer perguntas. Até a próxima.